Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso alimento diário. Mais um dia nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. É, a bondade de Deus é muito grande, muito grande. A minha mente, a tua mente não consegue entender esse amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Amor incondicional, não depende das condições. Se dependesse, tu já viu que tem pessoa que tu amava, hoje você não ama? Tinha pessoas que você queria tanto perto de você, hoje você já não quer. Mas Deus nos ama de todos os jeitos, de todos os lados. O que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Mas o amor dele é tão grande que em 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei. Eita, meu Pai amado. O pecado estava lá atrapalhando, estava impedindo a comunicação. A rede caiu, mas quando eu dobro meu joelho, reconheço os meus pecados. E pecado que estou falando não é o adultério, a fornicação, não é porque eu não sou igual esse publicano, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. O orgulho é pecado, a mentira é pecado, a fofoca é pecado. Ei, tem tanta coisa que é pecado. Ah, Jesus! Murmuração é pecado. Afinal de contas, o povo de Israel ficou fora da terra prometida porque murmuraram, porque duvidaram. Incredulidade. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que a falta de fé, ela atrapalha, é abominável aos olhos do Senhor a falta de fé. A gente tem que crer que aquele que nos chamou, ele é galardoador. Se eu não creio, eu estou no lugar errado. Tem gente que crê para comprar uma geladeira. Tem gente que crê para poder ter uma casa própria. Tem gente que crê para poder ir atrás de um carro. Tem gente que crê, mas em outras áreas já não creem. Já fica, será? Talvez pode, talvez não pode. Não. Tudo é possível aquele que crer. Tudo é possível aquele que crer. Por quê? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Agora, só precisa que o meu impossível esteja na vontade de Deus. Ai, Deus, queria tanto um jatinho. Ai, meu pai, eu não tenho dinheiro para pagar nem o combustível direito no meu carro, meu. Se eu não trabalhar de Uber, não vem o dinheiro. Imagina eu com jatinho, vou pagar o combustível do jatinho como, indivíduo? Eu lembro uma vez eu estava conversando com o pastor Almir, ele, um amigão, era da ADECIM, ali, estava dirigindo na cidade conservatória e a gente estava conversando sobre carro. E ele me deu uma paulada sem saber, porque falamos na época do Pajero da Mitsubishi. E ele é uma pessoa reformada, ganha bem, não ganha alto salário, mas dava para se sustentar, dava para se manter, dava para ter um carro. E ele falou para mim, cara, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus um carro. E eu falei que queria um Pajero, carrão da época, há anos atrás, bota anos disso. Aí ele disse, mas quando eu fui olhar o preço da lanterna, quando eu fui olhar o preço da manutenção, falei, esse carro não é para mim não. Não é que Deus não possa nos dar, mas a Bíblia diz que Deus não dá prova ao homem além do que ele possa suportar. Então, se Deus vai me dar um carro, eu tenho que ter condições de manter aquele carro. Eu lembro que um dos primeiros carros que eu tive, um Siena vermelho, meu amigo pastor Itamar, ele me vendeu aquele carro, com fé. Ele vendeu para um cara duro, vendedor de bala, que não tinha onde cair morto, né? E eu falei, como é que eu vou pagar? Ele paga como você quer. Eu falei, quero pagar em 48 vezes 208. E eu orando a Deus que eu não queria aquele carro.
E ele me insistiu, me vendeu o carro. Pensa num carro abençoado. Todas as vezes que o carro dava problema, eu duro, vendendo bala, Deus ia e mandava a providência. Ó, a documentação do carro, vou contar para vocês aqui baixinho, tá? Só vocês que estão chegando no final do vídeo. A documentação do carro na época custaria hoje uma média de 10 mil reais. A minha esposa tinha um dinheirinho na conta, guardadinho, um dinheirinho dela. E eu nunca fui de ficar metendo a mão no que é dela. Lógico que, biblicamente, o dela é meu, mas eu sempre deixei ela com o dinheirinho dela. E um dia ela vindo para casa, ela já estava chateada que ela não queria que eu comprasse carro, porque ela pensava igual eu, que eu não ia ter condições de manter um carro. Deus falou para ela assim, paga o documento do carro. Ela, como é que é? Eu não mandei ele comprar carro. Aí Deus falou com ela, e quem é que ele leva para pregar? Quem sai altas horas de ministrações e ele vai e volta. Qual é o carro? Eu estou dando porque faz parte do teu ministério. Paga o documento do carro. E ela chegou em casa. E Deus falou para ela, eu estou traduzindo para a linguagem de hoje, tá? Para o valor de hoje, para a gente entender. E Deus falou para ela, dá 9 mil para ele. Ela, tá doida, é muito dinheiro, como é que eu vou dar esse dinheiro todo para o Alcemir e tal? Aí ela chegou em casa e falou, ó, quanto é o valor do carro? Aí eu fiz assim, tanto do documento, tanto do IPVA, tanto da multa, dá uns 9 mil reais. Ela falou, rapaz, mas nem isso Deus mente, meu Deus do céu. E ela foi e me deu o dinheiro do valor do carro. Ou seja, Deus cuida de nós em cada detalhe. Cada detalhe, Deus cuida de nós. Amém? Então não desista, não desanime. Vamos para cima, confessar os nossos pecados, confessar aquilo que está nos impedindo de chegar mais perto de Deus, mais perto do monte. Mas, eita glória!